Fala pessoal, esse é o quarto vídeo sobre dicas de comunicação interpessoal. Então a gente já falou sobre algumas dicas, na verdade a gente já falou sobre 6. Nesse vídeo a gente vai falar sobre 2 e vai ter um último falando sobre as 2 últimas, tá bom? É bacana, se você não viu os vídeos até agora, é bacana você procurá-los, seja no nosso YouTube, seja no Instagram da R122 ou no meu próprio pessoal. Porque é bem importante pegar todas essas dicas. Lembra que elas fazem parte de um livro de minha autoria chamado Comunicação que Transforma e também fazem parte de um treinamento da R122 de mesmo nome, tá bom? Lembrando que toda comunicação, na verdade, é a ponta do iceberg de coisas muito mais profundas. Essas dicas, elas são algumas opções pontuais da gente já sair treinando aspectos que podem ajudar a abrir canais e melhorar relacionamentos. E elas são, apesar de bem pontuais, elas podem fazer bastante diferença e o mais importante é que você não fique só no conhecimento, mas aplique na prática. Hoje a gente vai falar sobre carinhas e emojis e vamos falar sobre sorrir, ser leve. O primeiro aspecto que tem a ver com carinhas e emojis, veja só, a gente está num universo em que grande parte da nossa comunicação não verbal ela tá no âmbito escrito, então nas redes sociais, nos e-mails, nos WhatsApp, seja como for, a gente tem se comunicado muito na forma escrita, né, e de forma muito rápida, de forma muito acelerada. O problema é que se o não verbal ele já comunica coisas que muitas vezes a gente não sabe que está comunicando, a comunicação escrita, ela às vezes pode ser muito mais fria e não passar para o outro lado todo o contexto que está por trás dela. E isso pode gerar sensações de ameaça para o cérebro da outra pessoa, especialmente lembrando que o cérebro dela é diferente do meu, os mapas mentais dela são diferentes dos meus, os significados dela são diferentes dos meus. Por isso que nós podemos usar as carinhas e os emojis nessas comunicações não verbais escritas. E deixa eu te dizer que existe muita ciência por trás disso. Paul Ekman, que é um desses cientistas que a gente sempre se apoia para poder trazer muita coisa aqui para vocês, ele fez estudos em diversos lugares, e não só civilizações como a gente conhece, mas também civilizações mais remotas que nunca tinham tido contato com tecnologia, enfim. E ele chegou à conclusão de que as nossas emoções mais básicas, elas são reproduzidas na nossa face da mesma forma em qualquer lugar, em qualquer civilização, em qualquer cultura. Então, emoções básicas como raiva, nojo, alegria, tristeza e por aí vai, sabe? Tipo, divertidamente, é mais ou menos por aí. Então, nós reconhecemos, nós somos treinados mundialmente a interpretar as expressões faciais da mesma forma. Por isso, mesmo em ambientes corporativos multinacionais, globais, em que você está falando com lugares do outro lado do mundo, se você usar a carinha ou o emoji, isso vai dar a conotação real para o texto que você está escrevendo. Então, às vezes você vai escrever um texto frio, um texto direto, mas uma carinha no final, um emoji no final, vai ativar aqueles circuitos cerebrais que reconhecem aquela expressão. Então, é muito importante a gente trazer essas carinhas para nossa comunicação escrita. Além disso, o sorrir, ser leve. Veja bem, o nosso cérebro está o tempo inteiro monitorando para tentar evitar ameaças e maximizar as recompensas e reduzir gasto de energia, certo? Porque lemos essa estrutura facial. Quando vemos uma cara tensa, pesada e a gente não sabe por quê, isso tende a gerar um sentimento de alerta no cérebro. Claro que para algumas pessoas isso vai ser mais sensível que para outras, mas isso tende a gerar um sentimento de alerta. Quando o cérebro está em alerta, o que ele faz? Ele se distrai, porque ele vai dedicar recursos e energia para se proteger, certo? Então, para que a gente aumente essa fluidez na comunicação, sorrir, ser leve, muitas vezes pode ser a diferença entre a comunicação ser bem passada ou haver mal entendidos, porque o outro lado vai estar distraído e não vai conseguir receber a sua comunicação por inteiro.
Inclusive quando você está passando informações que às vezes já são pesadas, coisas que já são mais ameaçadoras para o cérebro, o sorriso ou essa ser leve pode fazer a diferença entre você ter clareza cognitiva para resolver aquele problema ou não. Ter a clareza cognitiva da sua equipe, das pessoas para resolverem aquele problema ou não. Tem um ditado que fala em inglês que a smile goes a long way, que é mais ou menos isso, né? Um sorriso, ele abre muitas portas. Então ficam essas dicas para hoje. Use carinhas, emojis e sorria, seja leve. Por trás de tudo isso tem muita ciência. Até a próxima. Tchau!